Há quem diga que nos próximos 20 anos as máquinas vão substituir os homens. Será que sim? A partir de 23 de 3 de 2023, Plutão vai entrar na constelação de Aquário e neste vídeo eu vou-te explicar o essencial sobre esta situação para que tu possas saber o que deves fazer para aproveitar corretamente estas energias e não seres engolido por elas. Vamos lá então? Olá, amante da astrologia, espero que esteja tudo bem contigo. Aqui Ana Macieira, intérprete do Universo. Seja bem-vinda a mais um Conselhos Astrais. Esta semana vamos falar sobre Plutão a entrar na constelação de Aquário. Isto só vai acontecer em 23 de 3 de 2023, mas convém já começarmos a perceber alguma coisa sobre esta situação para prevenirmos questões que possam vir a acontecer e utilizarmos corretamente estas energias. Lembrando-te que durante esta semana, aliás, já no dia de hoje, dia 27 de agosto, nós temos uma lua nova em Virgem, assim como amanhã, no dia 28 e no dia 29 de agosto, temos o Vênus, na constelação de Leão, em oposição a Saturno, na constelação de Aquário. E sobre estas duas situações, eu já fiz um vídeo na semana passada, se ainda não viste, convém passares por lá, chama-se Travão Lua Nova em Virgem, ok? Para além disso, também, durante este mês de setembro, agora já para o início, no dia 10 de setembro, nós vamos ter o Mercúrio a ficar retrógrado, que é extremamente importante. E eu também já fiz um vídeo sobre isso há bastante tempo atrás, chamei-lhe Não Te Cases em Setembro de 2022. Se ainda não viste, convém passares pelo meu canal para poder fazer essa verificação também. No entretanto, eu também, durante a semana, irei fazer aqui uma live para nós podermos falar um pouco melhor sobre esta questão do que é que vai ser este Mercúrio retrógrado na constelação de Balança, ou Libra, como se diz no Brasil. Mas hoje, e agora aqui neste vídeo especial, vamos então falar sobre o Plutão em cima da constelação de Aquário, que vai estar desde 2023 até 2043, ou seja, 20 anos. Porque o Plutão é um planeta que anda muito devagarinho e costuma-se dizer que ele é geracional, ou seja, ele influencia toda uma geração de pessoas durante os 20 anos em que ele está em cima de uma constelação, ok? Não é sempre o mesmo timing, às vezes demora menos tempo, outras vezes demora mais tempo, mas agora que ele está a passar numa determinada fase do ciclo solar, ele está a demorar 20 anos e, portanto, é isto que nós vamos ver agora nos próximos 20 anos. Vamos começar por falar sobre a energia de Aquário, para tu compreenderes o que é que vai influenciar este Plutão em movimentação. Ora, Aquário tem a ver com três coisas diferentes. A primeira é tecnologia, ok? Tecnologia de ponta. Quando tu pensas em robôs, quando tu pensas em internet, quando tu pensas em qualquer tipo de tecnologia, pode ser carros que andam sozinhos, pode ser robôs que cozinham ou que procedem a uma operação cirúrgica, qualquer coisa que tenha a ver assim com algo muito revolucionário à frente e ligado com tecnologias, Aquário está a reger. Para além disso, a segunda coisa tem a ver com a palavra comunidade, ok? Comunidade, um grupo de pessoas que se juntam, não propriamente porque são da mesma família, mas sim porque têm interesses em comum e juntos somos mais fortes, que é o lema do Aquário, e portanto, quando se juntam, conseguem fazer mais, conseguem levar avante melhor as situações, ok? E a terceira ideia em relação a esta energia do Aquário é libertação, porque repara, tu precisas de liberdade para poder ter um avanço em termos tecnológicos, porque senão ficávamos sempre com o pensamento no agora ou no passado, não é? E não evoluíamos. Então é preciso uma mente muito revolucionária, muito à frente, muito livre, para poder ter acesso a este tipo de tecnologia. Assim como também, quando tu falas em relação às comunidades, repara, é mais complicado para nós sairmos daquela ideia do núcleo familiar e deixarmos de estar com as pessoas que têm a ver com o nosso sangue, e precisas de um certo pensamento de liberdade para poderes entrar em ligação com outras pessoas que não são a tua família, mas que vão ser a tua família de coração, digamos assim, ou seja, aquelas pessoas que pensam como tu, que agem como tu e que de alguma forma nós poderemos então criar as comunidades, ok? Então estas três ideias da tecnologia, das comunidades e principalmente da liberdade é algo que está muito patente quando falamos aqui em relação a esta energia do Aquário. E lembrando que toda a gente tem um Aquário no seu mapa, portanto há alguma área da tua vida em que tu também tens aqui alguma ligação com este lado mais revolucionário e para a frentex da vida, ok? Agora, vamos ver o que é que significa Plutão, ok?
Plutão, ele é conhecido como o rei do submundo. Hades para os gregos, Plutão para os romanos, era aquele que vivia lá nas profundezas de tudo, o caos, e que de alguma forma tinha um poder extraordinário para transformar as coisas. Okay? Sempre que ele utilizava o seu poder, ele mudava, ele transformava as coisas à sua volta. E por isso é que se diz que ele é o rei do submundo, okay? Que mexe lá com as coisas da morte e da ressurreição. Okay? Então imagina o que é estas duas energias, uma super à frente e a outra super transformadora, juntas a causar aqui situações nas nossas vidas, mesmo até no próprio planeta Terra. Só para teres uma ideia, na última vez em que o Plutão esteve em cima do Aquário, foi quando se deu a Revolução Francesa, cujo lema era igualdade, fraternidade e liberdade. Okay? Estás a ver a ideia? Então, tem tudo a ver com esta situação da revolução que é colocada à face da Terra, que muda tudo, que transforma tudo em nome de uma ideologia de liberdade, de igualdade e de fraternidade, ou comunidade, como queiras chamar. Okay? Então, muito interessante nós percebermos que existirá aqui uma energia muito forte que todos nós vamos sentir para trazer este tipo de mudança ou de libertação para aquilo que não está bem. Até porque este rei do submundo, o que ele faz é colocar uma luz em tudo aquilo que precisa de ser mudado. Okay? E que se calhar a gente já sabia, mas precisamos de levar ali com um abanão bem grande para olharmos e para dizermos, ok, temos mesmo que fazer uma mudança. Okay? Então vou dar um exemplo, só para tu perceberes. Imagina uma estrada que tem uma curva que é muito perigosa, ok? E de vez em quando as pessoas têm para lá um acidente ou outro e tal, mas não ligam muito, até que a uma determinada altura começa a haver mais acidentes ou então há mesmo uma morte. Okay? O que é que acontece? Logo toda a gente vai pôr ali um cartaz a dizer curva perigosa, certo? Que é para as pessoas terem mais cuidado. Mas imagina que mesmo assim existe um acidente muito grave, uma caminhoneta de crianças que se resvala pelo terreno e tem um acidente brutal e morrem crianças e tudo. O que é que vai acontecer? Vão logo remodelar a estrada. Okay? A curva vai deixar de ser uma curva perigosa e vai passar a ser uma curva minimamente aceitável para se poder transitar. Okay? Então repara, às vezes é necessário existirem estas grandes tragédias para que depois as coisas se movimentem. Okay? Foi como, por exemplo, a Revolução Francesa. Também teve essas grandes tragédias. Houve muitas cabeças que rolaram, houve muita gente que ficou prejudicada com a situação, principalmente os aristocratas da altura. Mas, no fundo, era tudo em nome desta questão da liberdade e grandes mudanças aconteceram após esta situação da Revolução Francesa. Okay? Então é interessante nós percebermos que quando Plutão agora, desde 2023 até 2043, volta a passar em cima desta constelação, ele vai voltar outra vez a colocar a luz sobre aquilo que não está bem e que tem que ser mudado. Okay? Sobre todas as situações nas nossas vidas e no mundo à face da Terra em geral, não é? Que é necessário fazer algum tipo de modificação. Okay? Então, por exemplo, uma coisa concreta que pode acontecer nas nossas vidas. Imagina que tu estás a trabalhar num sítio em que é aquela coisa das 9 às 6 e sempre o mesmo emprego, sempre o mesmo trabalho, sempre a mesma coisa, ok? Ganhas o ordenadinho ao fim do mês, normalmente até és explorado e assim. Então, o que é que acontece? Pode haver aqui imagina, primeiro que não sejas tu que tenhas propriamente esta sensação de querer a libertação, pode haver ali alguém que se junta e cria um sindicato e começam a reivindicar sobre as coisas e fazem greves e tal, e uma coisa assim mesmo muito potente, ok? E que, obviamente, que vai obrigar a que exista uma mudança, mas também, também faz com que existam ali situações que não sejam assim propriamente muito simpáticas a acontecer, ok? Lembrando-te que Aquário é um signo fixo, ou seja, tem muito a ver com teimosia, tem muito a ver com aquela coisa de determinação, ok? Às vezes excessos também estão aqui colocados, ok? Outra coisa, por exemplo, imagina um relacionamento, imagina que estás num relacionamento, o relacionamento também não é um relacionamento agradável, ok? Algo que não está a ser bom para o teu crescimento, que não te está a ajudar na tua evolução, ok? E não te sentes bem nesse relacionamento. Aquilo que pode acontecer é haver aqui, por exemplo, traições, ok? Traições ou da tua parte, porque encontras alguém que é mais interessante, ou então da parte de quem está contigo, porque também encontra outra pessoa que também é mais interessante. Então, Plutão tem a ver com esta questão dos ciúmes, das intrigas, das invejas, das manipulações, das traições, ok? Então, vai mexer com a tua liberdade, vai mexer com a tua vontade de ser livre ou com a vontade de quem está contigo de ter essa liberdade, ok? Então, podem acontecer este tipo de situações. E eu poderia dar aqui muitos outros exemplos, em termos familiares, em termos de amizades, em termos financeiros, ok? Portanto, uma série de questões
que nós podemos pôr aqui a movimentar. Olha, por exemplo, quando falamos em relação às questões financeiras, e eu já tenho vindo a referir isto noutros vídeos, falamos, por exemplo, nesta situação das criptomoedas, mas ainda falamos muito mais à frente do que isso. Falamos num novo sistema económico, falamos em algo que vai realmente revolucionar. E a ideia que é inicial é a ideia da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Okay? Mas depois, quando nós vamos a ver, para chegarmos até aí, e lembro-te que Plutão estará em cima do Aquário durante 20 anos, não é? Portanto, para chegarmos até aí, ainda muita coisa vai ter que acontecer, ok? Se calhar mais algum acidente vai ter que acontecer naquela curva, até alguém se lembrar de fazer uma remodelação e que a curva fique melhor, ok? Então é interessante nós vermos esta perspectiva, mas também é muito interessante eu explicar-te que o que é pedido quando um Plutão está em cima de Aquário. Falei-te sobre o que é que acontece, ou poderá acontecer, com Plutão em Aquário, mas quero que tu percebas o que é que está por trás destes acontecimentos, ok? Não é só uma questão de liberdade, não é só uma questão de igualdade, não é só uma questão ligada com a tecnologia ou até mesmo com as comunidades. Tem muito a ver com nós, cada um de nós, descobrirmos quem nós somos. Porque repara, vai muito existir a ideia da comunidade, não é? Todos somos iguais, igualdade, liberdade e comunidade, todos somos iguais, não é? Mas no fundo, todos sermos iguais leva muito à questão da robotização, ou seja, se todos somos iguais, todos agimos da mesma maneira, todos fazemos as mesmas coisas, é sempre tudo igual, ok? Então, e onde é que está a tua individualidade, ok? E lá está, às vezes nós vamos precisar de viver situações que nos vão deixar ali um pouco sobre a questão do somos todos iguais e fazemos todos da mesma maneira, tipo robôs, ok? Para nós começarmos aos poucos a percebermos que não é aquilo que nós queremos, okay? Que nós não queremos ser iguais aos outros, que nós somos diferentes, cada um tem a sua própria identidade. E é interessante tu perceberes que a constelação que está em oposição a Aquário, que normalmente é sempre a constelação que nos traz a informação sobre aquilo que nós precisamos trabalhar no sítio onde os planetas estão a passar, neste caso aqui Aquário, é Leão. E Leão tem exatamente a ver com esta situação do brilho, do mostrar a identidade, da criatividade, do pôr cá para fora quem nós realmente somos, ok? Então, muito interessante nós percebermos que o propósito do Plutão passar em cima de Aquário, ou seja, quando o Senhor do submundo, Deus do submundo, passar por cima do Aquário, o que ele vai perguntar é: estás a trabalhar a tua individualidade? Ou estás no meio de toda a gente a fazer aquilo que toda a gente diz que é para fazer, ok? E se toda a gente diz que é para cortar cabeças, tu vais e cortas cabeças também. E se toda a gente diz que é para entrar em novas tecnologias e seres controlado pelas tecnologias, tu vais também, ok? Por exemplo, no caso, aquela situação que estão agora a falar aí, que está a começar a ficar muito badalado, a nova ordem mundial, de sermos controlados pelos robôs, ok? De termos, por exemplo, salários fixos todos os meses, mesmo não fazendo nada, porque os robôs aqui não fazem tudo, termos um salário, e que parece muito interessante, não é? Olha, não fazes nada, ganhas um salário maravilhoso, não é? Mas na realidade pode haver aqui situações de controle, não é? Tu só gastas o dinheiro que te é dado naquilo que te é permitido gastar, o resto não podes. Então onde é que está a liberdade? Okay? Então é este extremo que nós podemos chegar, e só te dei um exemplo, poderia dar muitos outros, que é importante nós termos em atenção. E, como eu te dizia, já estou a fazer este vídeo com uma certa antecedência para te chamar a atenção de que é importante trabalhar esta questão da identidade. Quem és tu? O que é que tu és? O que é que tu tens para mostrar ao mundo? Qual é o teu contributo à face da Terra? Onde é que está a tua criatividade? O que é que tu podes criar que é só teu e que mais ninguém conseguirá criar da mesma forma? Percebes a ideia? E quando começamos aos poucos a trabalhar toda esta energia da identidade própria, da valorização dessa identidade, do sabermos que somos pessoas que temos capacidades e desenvolvermos essas capacidades e vermos o resultado do desenvolvimento dessas capacidades, quando Plutão entrar em cima de Aquário, no 23 de 3 de 2023, e ele nos perguntar então o que é que estás a fazer da tua criatividade, nós podemos mostrar e dizer, olha só, isto, e isto, e isto, e assim por aí adiante, ok? Então, muito interessante tu parares e pensares quais são os meus dons, o que é que eu gosto de fazer, o que é que me dá pica na vida, porque o leão também tem muito a ver com a vitalidade, com a paixão, ok? O que é que me apaixona na vida, o que é que eu gosto de fazer, o que é que me dá alento de trabalhar, ok? E eu não estou a dizer para radicalmente tu dizeres, agora não quero mais trabalhar neste sítio, agora vou-me dedicar à minha criatividade, ok? Não é isso, mas é
traçares um caminho paralelo que te vá permitir, se calhar mesmo a longo prazo, porque, como te disse, Plutão estará em cima do Aquário durante 20 anos e ele vai lá estar a ajudar-te, obviamente, não está só a prejudicar. Para quem já está no caminho de mostrar a sua identidade, poderá mesmo até ser um impulso para que a pessoa consiga mostrar ao mundo a sua identidade, a sua personalidade, a sua criatividade e ter muito sucesso. Mas é importante que tu comeces desde já a pensar sobre isso. Não tem que ser já a fazer, é a começar a planear este teu caminho paralelo, ok? Porque daqui até março nós ainda temos algum tempo, ainda temos outros trânsitos também a decorrer, que de alguma forma nos vão dar aqui algumas luzes sobre o que é que nós podemos fazer, o que é que nós gostamos de fazer, qual é o nosso contributo perante a sociedade, o nosso contributo individual, não no coletivo, porque o coletivo também sim será trabalhado, mas o que é que eu, como pessoa, consigo contribuir e deixar a minha marca no mundo para que perceba que o futuro será melhor porque eu passei pela face da Terra. No fundo é um bocado valorizar a vida, okay? Valorizar aquilo que nós temos de oportunidade de fazer ao longo da vida. Todas as experiências que nós vivemos e não só as experiências que nós criamos, mas também as experiências que o universo nos envia e a maneira como nós, criativamente, damos a volta à experiência e as aproveitamos também para o nosso crescimento. Okay? Então, muito interessante tu parares para pensar um bocadinho sobre estas situações e principalmente reteres esta ideia de que este Plutão em cima do Aquário vai dar esta energia de revolução, de instantaneamente queremos tudo melhor, queremos que tudo fique maravilhoso, ok? Queremos que as pessoas sejam todas iguais e liberdade, igualdade e fraternidade, não é? Como dizia lá a Revolução Francesa. Mas, se nós não nos pusermos a pau, o que vai acontecer é que, para a próxima vez que o Plutão entrar em Aquário, já cá estaremos só noutras vidas, com certeza, voltamos a repetir outra vez a mesma coisa, ok? Então é interessante nós percebemos que há aqui um potencial de mudança, de transformação, muitas vezes aqui um bocado repentino, ok? Muitas vezes também um bocado frio, porque Aquário tem a ver com uma energia muito intelectual e não tanto de emotividade, mesmo até de complacência para com os outros, ok? De compaixão, não é? Não tem a ver com isto, tem muito a ver com aquela ideia do é para fazer faixa e toca andar, ok? E retilíneo, ok? E por isso é preciso ter algum cuidado com esta energia, da maneira como nós vamos utilizar esta vontade de criar liberdade para canalizar esta vontade para criarmos algo novo, para mostrarmos quem nós somos, para deixarmos a nossa marca no mundo e morrermos com a segurança de que realmente valeu a pena ter vivido esta vida, ok? Espero então que tenhas gostado desta minha visão sobre este Plutão em Aquário. Amanhã estarei por aqui para te dar para o teu signo, para o teu ascendente e para a tua lua uma visão de em que área é que este Plutão te vai mexer, o que é que ele te pode trazer e o que é que tu podes fazer para poder aproveitar corretamente esta energia também, ok? Cá nos encontramos então amanhã para a Agenda Astral. Até lá, desejo-te uma continuação de um bom dia. Fica bem.